Boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália, para quem não me conhece. E para quem me conhece, também sou a Natália. Hoje eu vim compartilhar um pouco daquilo que eu passei na minha infância, daquilo que eu sofri, que por durante toda a minha vida e praticamente toda a minha adolescência me deixou muito atemorizada, me deixou com muitas marcas, mas que hoje eu estou curada. Hoje eu estou liberta de toda mágoa, de todo rancor, de toda dor. E eu creio, eu acredito muito, muito nisso, que corações curados curam outros corações. E eu acredito de verdade. Desculpa por estar com o rosto inchado e meio, assim, é porque é Jesus, Eu acredito que vocês passam por isso também. Então, hoje eu vim compartilhar um pouco sobre a minha vida. Eu tenho 22 anos, eu nasci em Itajaí. Tem gente que não gosta de Itajaí, mas eu amo a minha cidade. Sou meio suspeita para falar. Eu moro há mais ou menos uns 13 anos em Luiz Alves. E na minha infância, lá em Itajaí, eu vim de uma família que sempre assim, se esforçou muito. Então, eu sempre lembro dos meus pais trabalhando, sempre lembro dos meus pais sustentando o nosso lar. Se eu falar para vocês que eu lembro dos meus pais parados algum dia, nunca lembro assim dos meus pais. Eles são exemplos disso tudo. O pouco que nós temos hoje, foi ganhado com muito esforço. Foi ganho com muito esforço, com muito trabalho. Eu sempre fui cercada de muito amor, muito carinho pelos meus pais. O meu relacionamento com os meus irmãos sempre foi um relacionamento de respeito. Eu sempre respeitei muito, muito os meus irmãos, porque eu sou a caçula. Tem alguém aqui que é considerado caçula, o bebezinho da casa? Tem as suas vantagens, né? O Cris é único, então, tem as suas vantagens. Então, meus irmãos, eles sempre tiveram essa responsabilidade sobre a minha vida. Uma responsabilidade de cuidar de mim, de ter essa responsabilidade mesmo como quase um segundos pais, assim. Então, basicamente, assim, da minha família, eu nunca tive problema algum com os meus pais, com os meus irmãos, sempre muito atenciosos. Eu lembro que depois de morar em algumas casas, lá em Itajaí, os meus pais conseguiram, então, conquistar a casa própria, E a gente foi morar nesse lar, nesse novo lar. Nesse lugar, eu tive muitas experiências bacanas de crianças. Lembro que nesse lar, foi o lar que eu aprendi pela primeira vez a andar de bicicleta. Alguém aqui lembra da primeira vez que andou de bicicleta? Eu não sabia nem frear. Eu lembro que era uma bicicleta roxinha e eu não sabia frear. Eu fui parar lá na esquina da casa. Isso com meu irmão junto, Então, para ver, que o meu irmão sempre teve esse cuidado. Nesse lar, eu também tive a minha primeira melhor amiga de infância. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem da minha melhor amiga de infância. Alguém aqui lembra do seu melhor amigo de infância? Legal. Então, eu tive muitos momentos especiais nesse lugar, nesse lar. Mas, entre os 5 aos 7 anos, eu não consigo assim narrar uma linha temporal sobre esse período da minha infância. Eu não consigo. Eu tenho lembranças específicas do que aconteceram, mas eu não consigo ter um raciocínio cronológico, digamos assim. Não consigo ter raciocínio cronológico, porque por muito tempo da minha vida, muito tempo da minha adolescência, toda vez que vinha pensamentos relacionados a esse tempo da minha infância, eu meio que jogava na lixeira do cérebro. Então, toda vez que vinha algo relacionado àquilo, a essa idade, sempre estava jogando naquela lixeira, sempre acumulando
lá no fundo, esquecendo. Então, eu vinha, pensamentos, eu esquecia. E deixava, e seguia. Mas antes de eu continuar, falando um pouco da minha história, falando daquilo que eu vivi, eu queria passar alguns dados, porque eu acho que é muito importante para nós hoje entendermos a gravidade disso, entendermos do quão isso é profundo. São dados, registros do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de 2018. E nesses dados, eles mostram que as denúncias feitas pelos Disque 100, de 159, deixa eu confirmar aqui, isso, 159 mil denúncias que são feitas pelos Disque 100, 86 mil são voltados a violações contra adolescentes e crianças. Desses 86 mil casos de violações, 11% são voltados a abuso sexual infantil e também contra os adolescentes. 11%. E como isso não bastasse, 74%, 73% desses casos de violações contra adolescentes e crianças ocorrem dentro do lar da criança ou do abusador. É um dado bem forte, mas esses dados também mostram que de 85% a 90% ocorrem por pessoas conhecidas. – 30% são cometidas por pais. E 60% são cometidas por alguém que a vítima conhece. Mas, como se isso ainda não bastasse, o que mais me surpreende ainda é que todo esse número corresponde a apenas 10% de um total. Ou seja, tem outros 90% que muitos desconhecem. Existem outras milhões de crianças que sofrem violações dentro do seu próprio lar. Ninguém sabe. E um dia eu também passei por isso. Eu fui violada sexualmente, emocionalmente, por um parente, por parte de pai. Uma pessoa que, no mínimo, tinha que ter gratidão, porque meus pais receberam essa pessoa dentro da casa, então eu sofri dentro do meu lar. E isso foi muito traumático, porque eu tive que aprender a lidar com tudo isso sozinha. Eu era criança, eu não conseguia ter uma reação em relação a isso, porque a criança ela não tem uma noção da gravidade daquilo. Eu não tinha noção da gravidade do que eu tinha passado, do que eu tinha vivido. E por muito tempo, durante toda a minha adolescência, todo esse processo, depois de criança, é como eu falei para vocês, eu sempre meio que jogava isso para a lixeira do meu cérebro, mas é como se fosse um armazenamento de um computador, digamos assim, que você pode ter a galeria ali do celular, você exclui aqueles arquivos, aqueles registros da tua vida, e daí tu joga para aquela lixeira, mas se tu for fuçar no teu celular, se tu for ir mais profundo, vai estar lá ainda. E era meio que assim, toda vez que vinha, eu jogava. Mas acontece que daí tu vai crescendo, tu vai indo para a escola, daí tu vai aprendendo da importância do teu corpo, do zelo, que é a importância, do nosso corpo e tudo. E muitas vezes vinha dúvidas em relação a mim quanto a essas situações. Porque daí eu vinha, e daí vinha questionamento sobre a minha pureza, sobre
se eu estava saudável, né? E por muito tempo, durante toda a minha adolescência, eu não contei para ninguém. E era como se eu tivesse uma vida dupla, assim, na frente dos meus amigos, na escola. Eu era a pessoa feliz, eu era uma amiga gente boa, gostava de estudar, tirava notas boas. Mas a Natália, que ninguém via, era uma menina que tinha sofrido muito. E hoje assim, eu até posso estar assim, tipo, emocionada, porque, como eu falei, é um desafio para mim estar aqui hoje falar de algo tão íntimo, né, algo pessoal. Eu sei que eu já fui curada. Hoje eu me emociono não porque era eu ou porque eu tinha vivido, mas é porque existem outras pessoas, existem casos que nós não conhecemos, talvez até pessoa da nossa família, e nós não temos conhecimento. Eu me emociono por conta disso. E então, durante muito tempo da minha adolescência, foi assim, uma vida dupla, né? Uma Natália magoada, uma Natália que, né, deixava tudo lá, ia, se deleitava, né, nas coisas da escola, que meio que ia para aquele lugar para esquecer tudo o que tinha passado, de tudo o que tinha vivido. Até os meus 18 anos, então, ninguém sabia do que tinha acontecido até os meus 18 anos. Meus pais não sabiam, eu não culpo eles, porque eu tive, como eu falei, tive uma educação, fui rodeada de muito amor. E talvez eu nunca tenha tido pensamentos sobre a minha vida por estar cercada desse amor, desse cuidado da minha família. E então, eu sempre, né, até os 18 anos, meus pais não sabiam, meus irmãos não sabiam, meus amigos não sabiam, meu namorado não sabia, que hoje é meu marido. Mas tinha uma pessoa que, independente se eu sabia, independente se eu tinha consciência daquilo ou não, eu não tinha consciência, na verdade, que essa pessoa, ela sabia, eu não tinha noção dessa pessoa, mas essa pessoa, ela sabia tudo que eu tinha passado. Essa pessoa, ela sabia dos meus sofrimentos, essa pessoa sabia tudo que eu tinha vivido. E em 2017, teve um encontro num sítio, e desde a primeira palestra, desde a primeira palestra, assim, daquilo que foi ministrado, eu senti muito, muito, muito forte no meu coração que eu deveria abrir aquilo, que alguém precisava saber. Só que daí, eu, no meu costume, já de guardar aquilo, que era um costume já, vinha pensamentos daquilo, vamos guardar. E vinha muito forte, assim. Lembro que passou sexta-feira à noite, passou sábado de dia, e eu ainda travada. Mas vinha muito forte. Fala com alguém. E eu lembro que eu fui muito resistente, porque eu já sabia do meu propósito de vida, já tinha entendido qual era o meu propósito de vida, sabia que aquilo estava me impedindo de crescer, porque eu tinha muita mágoa, eu tinha muito rancor, eu tinha muito nojo, né, durante toda a minha vida eu me sentia enojada de mim mesma, eu me sentia suja, é algo assim que não dá para explicar com palavras suficiente, é só o teu sentimento de muito assim, eu lembro assim, muito suja, e eu sentia vontade de falar, que eu precisava falar. E sempre vindo aquele pensamento, fala com alguém. Aquele período daquele encontro foi, tipo assim, muito intenso. Muito intenso, mais do que todos aqueles anos, mais de 10 anos, guardando isso. Foi muito intenso. Porque eu lembro que, de minuto em minuto, eu sabia que eu precisava falar com alguém.
E daí chegou sábado à tarde, teve uma palestra. Parece que eu tinha clicado no negócio aqui. Chegou naquela palestra que a gente precisava falar, nos abrir daquilo que estava nos magoando. E parecia até que, né, parece até clichê falar, né, que lá parecia que a pessoa estava me olhando e falando, né. Muito clichê, mas só que realmente aquela mensagem, ela me encorajou a abrir o meu coração. E eu lembro que eu fui correndo não, né? Fui andando, né, teve o culto, teve a palestra, falou sobre nós, né, liberarmos o perdão, liberarmos cura dentro de nós. E eu lembro que eu tinha um corredor de pessoas assim, e eu estava com um público, e daí quando falou que a gente podia vir abraçar alguém, eu fui. Só que quando eu fui para falar, tipo assim, era como se ao redor de mim tivesse muita vergonha, como se a vergonha, tipo, estava me sufocando. Mas os meus pés, tipo, nos meus pés não tinha nada nos meus pés. E aqui, tipo, nos meus pensamentos, aqui ao redor de mim, tipo, muita vergonha. Eu lembro de eu ir com mas muita vergonha. Porque aquilo lá, os abusos, eles tinham me levado para lugares sujos. Porque daí tu começa a ter atitudes erotizadas, porque daí na tua infância tu já, né, teve aquela coisa, depois tu começa a ter consciência do que era aquilo. E então aquilo me levou para a pornografia, me levou para levar atos erotizados, deprevar a minha sexualidade, assim. E me levou para aquele lugar, então eu precisava. Então a vergonha, porque daí, tipo, parecia que aquilo não tinha ligação, né, com os atos do... Hoje eu tenho consciência que isso estudando profundamente, né, eu tenho essa consciência de que tudo isso foi voltado àquela essência, né, de eu ter sido exposta. Então, tudo aquilo ficava nas dúvidas, porque daí eu já não vinha mais só questionamento sobre ter passado aquilo, vinha afirmações dizendo que eu era suja, dizendo que eu era impura, dizendo que com pensamentos de que talvez, se eu não falei para ninguém é porque talvez eu tinha até, né, gostado daquilo. E então, tipo, chegou no nível da minha mentalidade que a vergonha começou a tomar conta. E eu lembro que naquele lugar, naquele encontro, e eu indo ao encontro da pessoa, eu lembro que a vergonha estava muito forte. Mas mesmo assim, eu consegui chegar à pessoa. E eu lembro que eu só falei assim, eu preciso conversar, eu preciso falar coisas. E foi então que eu me abri, que eu me rasguei por inteira, que tudo aquilo que estava dentro de mim saiu de dentro de mim. Licença. Então, tudo aquilo saiu de dentro de mim. E eu fui liberta daquilo naquele momento. Eu fui... Toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela ferida inflamada, tudo aquilo foi curado. Eu lembro assim que como se aquele abraço daquela pessoa, ela tivesse assim me colocado para cima, e todo o peso que eu levava, né, na minha alma, dentro de mim, toda aquela mochilinha com muitas pedras pesadas, com muitas mágoas, muita dor, toda aquela mochilinha, ela foi levantada junto comigo. E foi uma sensação assim incrível, porque parecia que eu nunca ia sentir aquilo um dia, que eu nunca ia me libertar daquilo, que eu ia... parecia que toda a minha vida ia ser voltada àqueles acontecimentos, àquelas situações, e aquilo já estava me prendendo, porque por mais que eu sempre demonstrei ser uma pessoa muito sonhadora, sempre quis, né, sempre tive planos, mas eram planos e talvez até estava conquistando, porque eu estava na faculdade perfeita, no curso dos sonhos,
Mesmo assim, os meus planos e os meus propósitos, eles não fluíam, eles não iam além daquilo. Parecia que, uma certa hora, aqueles planos não iam mais me levar para frente. Então, eu tinha planos muito individualistas, tipo, né? Planos muito individualistas, eu na minha caixinha, eu indo, e eu. Porque não parecia que não tinha mais um propósito. Mas eu já tinha entendido, mas mesmo assim, vinham esses pensamentos e não me deixava crescer naquilo que eu fui chamada para fazer. E depois daquele abraço, eu entendi que aquela pessoa, aquela única pessoa que sabia por tudo que eu tinha passado, que aquela única pessoa que estava comigo, mesmo eu não tendo consciência alguma, mesmo eu não entendendo, não conhecendo, ele estava lá comigo. E essa pessoa era Jesus. Essa pessoa, ela estava comigo desde a minha infância, cuidando de mim, independente de qualquer circunstâncias. E eu entendi que naquele dia, que naquele momento, que dentro de mim estava gritando para falar com alguém, era Jesus me chamando para me abraçar. Jesus, ele queria tomar toda a minha dor. Ele queria me dar um abraço. E foi muito especial eu entender que aquele abraço representava Jesus. Me fez ter consciência de que era Jesus me chamando e Jesus me cuidando naquele momento. E talvez assim, hoje eu sei, né, que o Senhor tem propósitos muito grandes. E hoje eu sei que era o Senhor ali, o Senhor Jesus cuidando. E hoje Ele está nos chamando para dar um abraço em cada um de nós. E eu queria que nós levantássemos nesse momento. Tudo que foi falado aqui não foi para eu me vitimizar. Tudo que foi conversado aqui, tudo que eu me expus aqui, não foi para vocês terem pena do que eu passei. Porque eu já sou uma pessoa curada. O Senhor Jesus já me deu um abraço. E hoje Ele quer te dar um abraço também. Hoje Ele quer que você seja curado, quer que você libere perdão também para alguém. E hoje Ele quer que você viva uma nova vida, porque Ele se importa, assim como Ele se importou comigo, assim como Ele estava comigo o tempo todo, assim como Ele estava me chamando para dar um abraço de cura, um abraço que fosse me libertar, um abraço que fosse me tirar daquela gaiolinha, porque eu estava presa naquele lugar. E Jesus hoje quer te dar esse abraço, quer que você tenha uma vida nova, porque Ele se importa com cada um de nós.